Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita, Spirit's Companion, o seu podcast bilíngue sobre espiritismo. Que maravilha estarmos juntos novamente. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada em que estudaremos, refletiremos e colocaremos os ensinamentos espíritas em prática. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever e sintonizar todas as segundas-feiras para os nossos episódios semanais. No episódio de hoje, vamos refletir sobre um conceito que frequentemente perturba o coração humano: a justiça divina. Por que alguns sofrem mais que outros? Por que os bons passam por dificuldades, enquanto muitas vezes parece que os desonestos prosperam? Onde está a justiça de Deus em tudo isso? Bom, como de costume, vamos começar o episódio com a voz iluminada de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Esse aqui é do capítulo 51 do livro Justiça Divina. Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também, justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Aqui Emmanuel começa nos falando que Deus é amor, que Deus é justiça. E esses dois conceitos, essas duas ideias, são então inseparáveis. E sendo amor, Deus, através da sua justiça, concede então à consciência transviada, ou seja, aqueles que erraram, tantas experiências quantas necessárias a fim de atingir a verdadeira retificação dos erros. Então nós vamos agora para Allan Kardec, especificamente numa das suas melhores obras, o livro O Céu e o Inferno, um livro publicado em 1865, que neste ano que gravamos esse episódio, 2025, completa então 160 anos. Olha que maravilha! E nesse livro, Allan Kardec comenta sobre essa doutrina do castigo eterno, das penas eternas. E ele fala que essa doutrina, então essas ideias, tinham uma razão de ser. Da mesma forma que a ideia física do inferno, por exemplo, ela teve o seu propósito, porque o medo ele atuava como uma restrição para as almas que eram pouco avançadas intelectual e moralmente. Estas almas, Kardec vai nos falar que elas não se impressionariam muito com a ameaça do castigo espiritual. Também não ficariam muito impressionadas ou movidas com um mero castigo temporário. E seria muito complicado, então, explicar ou fazer com que elas entendessem um castigo gradual, castigo proporcional, as penas feitas de forma proporcional, porque eles não seriam capazes de compreender essas nuances, muitas vezes sutis, da questão do bem e do mal, ou do valor relativo das circunstâncias de cada espírito em cada caminhada. Logo, nós aprendemos que a questão do olho por olho, dente por dente, teve o seu propósito para fazer justamente com que as pessoas saíssem dessa selvageria moral, por assim dizer, que antes era externalizada através de ações. Kardec nos fala no livro O Céu e o Inferno como essa ideia de penas e recompensas futuras ou eternas existe em todas as religiões praticamente. Mas a questão é, será que essas penas são justas? Kardec começa então questionando essa noção tradicional, muito perpetuada, da pena eterna, do castigo eterno, que durante muitos séculos nós aprendemos através de outras religiões, através de várias reencarnações, como que um erro cometido numa vida curta poderia sim levar uma alma ao sofrimento eterno. Mas como será então que um Deus bom e justo permitiria um sofrimento eterno? Nós chamamos Deus de nosso Pai. Mas que pai então castigaria eternamente o seu filho que cometeu um erro? Para o Espiritismo, a justiça e a misericórdia divina caminham lado a lado. Cada alma, então, recebe o que necessita, não o que exige. Muitas vezes queremos certas coisas, achamos que sabemos do que precisamos, quando na verdade, meus amigos, minhas amigas, não sabemos. Kardec vai nos mostrar que Deus não pune eternamente. O que ele faz é oferecer oportunidades
para que a alma que caiu aprenda com sua queda, se reerga e continue no seu progresso espiritual, que, como eu sempre gosto de falar aqui, é individual e intransferível. Nós aprendemos então que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, supremamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Até uma forma um pouco reducionista de colocar algumas características dessa para algo que nós não compreendemos totalmente. Mas se nós levarmos somente essas palavras que já entendemos, que já compreendemos de certa forma, nós rapidamente veríamos como que um Deus, como algo, um ser supremamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, não poderia ser nem um pouquinho vingativo, não poderia ser nem um pouco injusto. A lógica kardeciana aplicada, então, é de que se não existe uma justiça divina de fato, se as pessoas não têm oportunidade do arrependimento e da reparação, isso não seria algo condizente com um Deus supremamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. É difícil conceber um Deus soberanamente justo e bom que pune uma criatura por alguns momentos ou algum momento de erro que é muitas vezes fruto da fraqueza e não necessariamente da maldade. Portanto, a característica essencial deste castigo imperdoável, dessa pena eterna, é uma ineficácia do arrependimento. Mas Jesus, nosso mestre queridíssimo, nunca disse que o arrependimento não garantiria a graça do Pai, porque se Deus tem a punição através das suas leis, através da lei de causa e efeito, através da justiça divina, se existe essa punição, existe sempre o perdão que Deus está apto e pronto para dar a qualquer indivíduo que sinceramente se arrependa. Como que o nosso mestre nos ensinou na prece Pai Nosso? Ele não falou do perdão? Será mesmo que Jesus nos ensinaria a pedir pelo perdão e a encorajar-nos a perdoar os outros se esse perdão não tivesse resultado nenhum? Se acreditássemos então que uma ofensa temporária contra a divindade pudesse ser infinita, se Deus buscasse a vingança por meio de uma punição infinita, Deus então seria infinitamente vingativo. E se Deus fosse infinitamente vingativo, Deus não poderia ser infinitamente bom e misericordioso. O Mestre dos Mestres também nos ensinou muito através de parábolas, e talvez uma das que mais representem a questão da justiça divina é a parábola do filho pródigo. Aquele que saiu, que errou e que retornou à casa, e quando ele retornou à casa, foi recebido, aliás, foi celebrado por um pai bom e que o perdoou, abraçou e rejubilou-se em tê-lo de volta com ele na sua casa. Ora, se isso não é a demonstração do que o nosso Pai é para conosco, o que seria então? Aquele pai que estava pronto, que estava apto dentro do seu coração a receber aquele filho que havia desonrado o próprio nome da família, gastado todos os recursos. Assim é o nosso Pai celestial conosco, pronto, sempre de braços abertos, para nos receber, para nos perdoar e nos dar constantemente oportunidades para que aprendamos, melhoremos e reparemos os erros através da sua misericórdia que é infinita. E talvez uma das coisas importantes que o Espiritismo nos ensina e nos traz é essa ideia de que nós podemos reparar os nossos erros em outras vidas também. Um dos pilares do Espiritismo que falam sobre a justiça divina, ou uma exemplificação da justiça do nosso Pai, é a lei de reencarnação. Mesmo quando a vida parece injusta, Deus é sempre justo, porque nós vemos que as provas que nós enfrentamos são exatamente aquilo que o nosso espírito mais precisa viver e que muitas vezes nós mesmos escolhemos antes de reencarnar. Olhando em volta de nós, é muito fácil nós cairmos em desalento.
Olhamos e nos perguntamos por que alguns nascem em berço de ouro e outros enfrentam tanta miséria? Por que alguns enfrentam doenças desde cedo às vezes, enquanto outros gozam de plena saúde? Por que alguns vivem em ambientes de guerra? Já tivemos essas perguntas ou perguntas dessas variações antes, não? Meus amigos, minhas amigas, o Espiritismo nos responde que essas diferenças que nós observamos aqui com os olhos da matéria não são castigos, não são parte de uma injustiça divina, mas sim experiências necessárias para que o nosso espírito progrida. Cada encarnação, de certa forma, é uma lição, é um capítulo na longa jornada de iluminação da nossa própria alma. No livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, ele nos apresenta algo que se chama o Código Penal da Vida Futura, que seria mais ou menos um conjunto de leis espirituais que governam o destino das almas. E ao longo desse código ele vai falando de como a alma deve expiar suas faltas por meio das provações, sofrimentos, mas não como uma punição, de certa forma como um remédio, como reabilitação moral. Olha que interessante essa questão então do remédio, que muitas vezes é amargo, muitas vezes não é bom, mas nós sabemos que temos que tomá-lo. Logo, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, o sofrimento ele não é uma injustiça. Ele é, na verdade, uma forma de justiça misericordiosa, que é ajustada à necessidade de cada espírito. Porque se fosse algo extremamente geral, não seria justo para que todos passassem pelas penas que têm que passar. Aí nós paramos então para fazer uma reflexão, olhar para nós mesmos, para a nossa própria vida e perguntar: onde está a justiça na minha vida? Vocês, por acaso, em algum momento já pararam para se perguntar isso, para perguntar por que a vida foi, entre aspas, injusta? Por que você se esforçou às vezes para fazer o bem e ainda assim enfrentou rejeição, enfrentou doenças, perdas, dificuldades financeiras, etc. Esses sentimentos eles são extremamente humanos. Esse questionamento ele é importante e faz parte sim do nosso desenvolvimento como espíritos. E o Espiritismo não nos pede para ignorar esses sentimentos, mas para analisá-los e elevá-los. Porque através do Espiritismo nós aprendemos que nada acontece fora da ordem divina. Voltando àquela ideia de que Deus é supremamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. As dificuldades aparentes que nós muitas vezes enfrentamos nada mais são do que componentes de um plano amoroso, cuidadosamente desenhado para despertar o nosso espírito, para nos fortalecer e convidar a uma fé mais profunda, meus queridos amigos. É esse convite a uma vida mais consciente. Nós não estamos sendo punidos por um Deus punitivo, selvagem, injusto. Estamos sendo chamados então a crescer. Como que nós então podemos viver melhor com essa ideia da justiça divina? O que nós podemos fazer de forma aplicada? Como eu sempre gosto de trazer aqui para a nossa conversa. Bom, meus companheiros, aqui vão 3 caminhos, 3 ideias inspiradas na doutrina espírita que eu trouxe para que nós fiquemos mais alinhados com a justiça de Deus. Número 1 é o caminho de aceitar o presente com fé. Poderosíssimo. Resistir gera muitas vezes mais dor, enquanto que quando nós aceitamos, nós abrimos a porta ao entendimento. Quando nós colocamos em prática, de fato, a resignação, que não é uma aceitação passiva, diga-se de passagem, quando nós colocamos isso em prática, nós abrimos a porta do entendimento e conseguimos então utilizar daquelas dores, daquelas dificuldades criadas que muitas vezes nos parecem injustas. Número 2 seria observar então as nossas próprias ações, porque nós somos muito conscientes da lei de causa e efeito, daquilo que nós plantaremos e depois colheremos invariavelmente. Então que nós possamos observar as nossas ações, plantar hoje a bondade, o perdão, a benevolência, a caridade, a tolerância, etc. Para que nós possamos colher o quê?
a paz de espírito amanhã. E número 3, eu trouxe aqui a ideia do perdoar e servir, porque assim como nós recebemos oportunidades do nosso Pai Celestial para a reparação dos nossos erros, que nós possamos também oferecer essas oportunidades aos outros. Deus nos oferece nova oportunidade a cada reencarnação, ou trazendo mais para próximo de nós, a cada dia que acordamos ainda respirando, encontramos uma nova oportunidade. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o que é a justiça divina, senão o amor em sua forma mais elevada? É um amor tão grande que nos permite errar e ainda assim recomeçar. Ele é esse amor que espera com paciência o despertar da nossa própria consciência divina. E não nos esqueçamos que depois da tempestade do sofrimento vem sempre a luz da compreensão. Chegamos então ao final de mais um episódio. Muito obrigado, meus queridos companheiros e companheiras, por estarem comigo nesse momento de reflexão. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que possa estar precisando lembrar que jamais está sozinho, que é amado e amparado pela justiça e pelo amor divino. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.